O Remo está próximo de um acordo com o lateral direito Marcelino, que atualmente está jogando na Chapecoense. Chapecoense esta que está na 14ª colocação do Brasileirão Série B. E antes de eu falar qualquer coisa daqui para frente, eu já tenho logo uma dúvida. Se o Não é uma dúvida, é quase uma retórica. É quase uma retórica um pouco contraditório, mas vocês vão entender. O critério é o seguinte: Esli Garcia, ele é um jogador que está num time que teve um mau desempenho no campeonato, porém individualmente é um cara que se tivesse em outro clube poderia ter um bom desempenho. Será que não é esse mesmo critério que está sendo usado com o Marcelino? Olha, eu tô vendo o potencial em ti, apesar do time que tu joga. Ou você acha que tanto o Esli Garcia, que já deve estar descartada essa possibilidade dele ser contratado pelo clube do Remo, levando em consideração também que ele quer ficar no Paysandu. Então, querendo ou não, querer do jogador é muito importante. Tá, mas você acha que esses jogadores realmente têm potencial? Ou eles são justamente os jogadores que estão contribuindo para que o time onde eles estão jogando esteja onde estão? Fica aí a dúvida. Mas antes de eu falar qualquer coisa novamente, pra ser bem breve, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho, fica à vontade para comentar, né? Principalmente sobre o futebol agora do Marcelino, para saber, porque obviamente nós não temos conhecimento de todos os jogadores, mas se você tiver, é muito importante e também a gente tem essa troca. Eu aprendo com você, você aprende comigo, se informa comigo e nós temos esse prazer de estar aqui todos os dias possíveis falando com você, certo? Os números do Marcelino são o seguinte: 27 partidas, 3 gols e 4 assistências. Números bons para o jogador de Série B, principalmente um lateral direito. E eu te pergunto logo de cara, se esse desempenho que ele está tendo é um desempenho que estaria ali de páreo com o Diogo Batista, que querendo ou não, foi o melhor lateral direito da Série C, né? Segundo a Nosso Futebol, está ali na seleção do jogador, na seleção do campeonato da Série C. Diogo Batista, lateral direito. Quando foi acionado, respondeu bem ali na lesão do Thales, ele foi acionado e respondeu bem, né? Então, será que é um bom páreo os dois? Será que seria uma boa contratação? Fica à vontade aí em comentar com a gente. E as conversas, sondagens, essa caça do Clube do Remo a novos jogadores pelo Brasil não para. Não para. Mas antes de eu falar sobre esses jogadores que virão, tem que falar ainda sobre uma possível renovação do Marco Antônio. Se você acha ele um bom jogador, comente aí, fica à vontade sobre o que você acha dessa contratação. É uma contratação que, pelo visto, o Marco Antônio ele quer renovar, sim. O clube do Remo já mostrou um sinal positivo que quer renovar, mas a única coisa, pela minha apuração, que impede é que o clube do Remo precisa saber se o Rodrigo Santana vai querer utilizá-lo. Então, a única coisa que impede é o Rodrigo Santana. Então, você acha ele uma boa opção para essa Série B, né? Levando em consideração a temporada que ele teve. Falando agora mais sobre essa caça a novos jogadores, a primeira peça que eu queria falar, na verdade, são duas peças do mesmo time. A primeira peça é o goleiro Jean Drogni, o goleiro campeão da Série C pelo Volta Redonda, está em negociação com o Remo. Impossíveis negociações. E essas negociações elas são avançadas de alguma forma. E eu acho curioso como a forma como o futebol é, né? Se o Volta Redonda, campeão da Série C, sei lá, tivesse alguma proposta. Se o Volta Redonda chegasse no clube do Remo e falasse: nós queremos o seu goleiro, o Marcelo Rangel. Qual seria o posicionamento do Remo? Que tipo de proposta seria oferecida para um goleiro, para uma peça tão importante para o clube do Remo nessa temporada? Parece que parece que o clube do Remo foi tipo muito fácil. Chegou lá no Volta Redonda, olha, mano, a gente quer aí duas peças. A primeira é o teu goleiro, a segunda é o teu ponta. E no caso o ponta seria o MV, já adiantando aqui. MV também, que foi eles tanto o goleiro Jean Drogni, tanto o MV estão ali na seleção ali dos melhores jogadores do campeonato da Série C, eles já estão em negociação com o Remo. Que tipo de propostas foram essas que o clube do Remo chegou e falou assim: não, vamos para cima. E possivelmente eles vão
aceitar. Eu não sei o que pode impedir isso. Acho que a única coisa que pode impedir isso é o nível de gratidão que esses jogadores têm com o clube, né? Querendo ou não, fazia um tempo que o Volta Redonda não estava na Série B, mas ao mesmo tempo, que facilidade foi essa para eles conversarem, né? Creio que com o clube do Remo, essa conversa com os jogadores daqui já não seria com tanta facilidade. Olha, a gente quer o Jaderson, a gente quer o Diogo Batista, a gente vai querer ali o Marcelo Rangel. Eu creio que ia ser um pouco mais complicado, né? O MV, que foi muito importante para essa temporada, sabe? Então, eu acredito que os dois são boas contratações. Ah, mas eles estão vindo de Série C. O Remo também está vindo de Série C. Os jogadores que estão ali com o contrato renovado estão vindo da Série C. E são jogadores que nós cremos que eles têm potencial para ali continuar, né, batalhando e disputando a Série B sem grandes problemas. Ali de frente também com o Rodrigo Santana, se ele fizer ali uma boa gestão, creio que se ele aproveitar as peças ao melhor de cada uma, eu creio que as peças que estão vindo da Série C vão ter um ótimo desempenho na Série B. Principalmente quando a gente trata de clubes, além do acesso, foram campeões do campeonato que a gente não conseguiu chegar na final. Então são grandes peças, são boas peças. Se contratado, para mim ótima contratação. Ótima contratação mesmo. Além deles, existem algumas peças ali que o Remo está interessado, porém a gente não tem essa informação de quem são esses jogadores que o Remo anda sondando, ou pelo menos que já fez propostas. Enfim. É o Vitor Mendes, zagueiro, estava no Fluminense. Ele foi ali pego num esquema de aposta, foi julgado. E nos próximos meses do ano que vem, ele já vai estar liberado para jogar. E possivelmente vai assinar com o clube do Remo. Eu confesso que eu desconheço um pouco do futebol dele. Se você conhece o futebol do Vitor Mendes, principalmente vindo de um time de Série A, porém por esse histórico de tanto falta de praticidade, né, falta de participação no futebol em si por conta desse julgamento, quanto pelo julgamento em si sobre esquemas de aposta. Eu queria saber a sua opinião sobre esses jogadores, essas contratações que o Remo anda buscando. E o Aleph Manga, né? O Aleph Manga, que era ali uma especulação, ele viria para o Remo estava ou não conversando com ele. E acabou que apurações mostraram que o Remo não só conversou com ele, como fez uma proposta. Essa aqui foi pesada, né? 250 mil por mês pelo Aleph Manga. Não entrando no critério do valor, mas atualmente ele está no Curitiba, ele tem 29 anos, é um jogador experiente, é um jogador que está tendo propostas de outros clubes, entre eles o Vasco da Gama, que eu creio que nessa quebra de braço com o Remo perde fácil, deve ser por isso que o Remo está oferecendo tão alto. Atualmente o salário dele já é alto, ele em torno ali de 120 mil por mês. Essa aqui, o que você acha? O Aleph Manga ele seria uma boa contratação para o clube do Remo? Dentre todas essas que eu falei durante o vídeo, o Aleph Manga seria uma boa contratação? É esse daqui. Eu fico um pouco incrédulo por causa que é uma proposta muito alta. E eu fico imaginando, pela forma como o Remo está buscando novos clubes, novos jogadores em outros clubes, e parece que está sendo tão fácil conversar com esses jogadores que já têm experiência, jogadores que já têm um porte, né? Que tem ali jogadores tecnicamente bons, né? Para o nível da Série B, bons para o clube do Remo. O Remo está chegando com muita facilidade. E o Aleph Manga é o único que a gente tem ali a proposta na mesa, que é ali em torno de 250 mil por mês. Como é que deve estar sendo essa proposta de outros clubes, né? Fica aí a critério. Não sei, né? Não sei como é que tá. Como é que tá sendo essas conversas do clube do Remo. Mas 250 mil é uma coisa que deveria exigir muito do jogador que for contratado. No caso aqui, o Aleph Manga. Se caso ele aceitar, eu imagino que seja muito pelo dinheiro. E depois ele vai descobrir de fato como é que vai ser a torcida e essa cobrança toda em cima dele. Tal qual foi com outros jogadores que vieram para o clube do Remo por dinheiro. Não estou falando que ele vem por dinheiro. Eu estou falando que, ou acredito que pela proposta de 250 mil, o dinheiro é um fator muito importante.
Porque se fosse pela torcida, se fosse pelo campeonato, se fosse pela competitividade, se fosse, sei lá. Eu acredito que esse valor ele deveria ser melhor trabalhado. 250 mil para quem recebe 120 mil, dobrar o salário. Né? Não, olha, vem para cá, nós vamos dobrar o teu salário. Complicado. Eu acho que também deve ter muito a ver também com a proposta, com o interesse do Vasco da Gama. Óbvio que eu acredito que o Vasco da Gama deve estar, se ele está oferecendo alguma coisa, ele deve estar oferecendo bem menos que 250 mil. Óbvio que ele vai ter mais holofote, então, querendo ou não, a contraproposta do Vasco é algo que pode ser de muito interesse do Aleph Manga. Mas se ele vier pra cá, eu imagino que ele não tem conhecimento do tamanho da nossa torcida e da pressão que isso vai dar pra ele futuramente, se caso ele aceitar. Antes de encerrar o vídeo, eu ia falar pra vocês seguirem a gente também no Instagram. As notícias elas chegam lá primeiro, a gente reúne aqui para dar o nosso melhor e informar vocês e também dar a nossa opinião. Compartilhar com vocês, ter essa conversa, essa interação no Instagram ali. Podem ficar à vontade para seguir a gente e levar a nossa palavra para mais pessoas possível, certo? Não se esquecendo, o meu nome é Tirson Chagas, este é o canal Remista Culto e valeu, falou!